Fala pessoal, o vídeo de hoje é baseado numa pergunta de um aluno meu aqui do meu treinamento. E ele pergunta o seguinte: quando você vende um site, como fica a questão da hospedagem? Contrata no nome do cliente ou você tem um plano que você compra e revende para o cliente? Então, reformulando aí a pergunta, eu devo contratar a hospedagem no nome do cliente ou eu devo contratar a hospedagem no meu nome? Quem cria sites diariamente sabe que a rotina de contratar um plano de hospedagem é diária. Você todo dia basicamente tem que aí contratar uma hospedagem para alocar os arquivos do site que você está desenvolvendo aí para o seu cliente. E isso torna aí uma responsabilidade muito grande para você. Então eu vou dizer aqui os prós e os contras de você contratar a hospedagem no nome do cliente ou no seu nome. Então vamos lá. Contratando aí a hospedagem no seu nome, você tem aí alguns prós, ou seja, você tem alguns benefícios. Quais são eles? Você pode aí oferecer um serviço a mais, que é o serviço de manutenção de site. Você pode, dentro da manutenção de site, incluir a hospedagem do seu cliente e aí talvez amarrar esse seu cliente a você num plano, num contrato que você estipula aí por um ano ou mais. E aí você ganha com isso, além de você talvez botar aí um valor acima pelo serviço de contratação da hospedagem com você também pode adquirir, você pode adicionar aí serviços de manutenção, serviços de suporte, e aí tudo fica na sua responsabilidade. Você pode aí estar contratando um serviço de hospedagem, você contrata uma revenda, em qualquer serviço desse de hospedagem aí tem a opção de revenda, que você paga um valor um pouco maior do que um serviço de hospedagem normal, mas em compensação você pode revender esse mesmo plano que você paga aí, vamos supor que R$150, você vai revender esse plano para seu cliente, cobrando aí o valor que você achar conveniente cobrar a ele. E aí, um dos contras é que você vai ficar com essa responsabilidade de cobrar o seu cliente. Algumas revendas fornecem um sistema que você pode gerenciar melhor essa parte de pagamentos, a parte de cobrança para o seu cliente. Mas outras revendas que são mais baratas não têm esse sistema e aí você vai ter que estar cobrando aí seu cliente manualmente, tá lembrando aí de cobrar o seu cliente. E nem sempre você recebe em dias, etc. E aí isso pode acarretar na suspensão do serviço se você não pagar ele completo. E aí também você fica, um lado negativo é que você fica responsável basicamente pelo suporte do serviço de hospedagem para o seu cliente, porque ao invés de ele procurar a empresa de hospedagem, ele vai acabar procurando você, porque ele está ali contratando, está ali pagando, e ele acha que você tem que dar o devido suporte. E aí você, na realidade, acaba fazendo uma ponte. Você recebe a solicitação do seu cliente de um problema na hospedagem dele e você repassa, vai ali no suporte da hospedagem e procura suporte e responde para o seu cliente. Mas aí você vai perder um pouco de tempo nesse trâmite que o seu cliente poderia fazer isso. E aí um outro ponto negativo também é que quando o seu cliente, por exemplo, deixa de fazer serviço com você, seu nome vai ficar ali atrelado àquele serviço. Então, se ele quiser migrar para outro serviço de hospedagem, para outro profissional, você vai ter que atender ele em transferência de arquivos, em transferência de titularidade, alguma dessas opções que vai deixar o seu cliente independente sem estar mais conectado a você. E aí a gente vem para a segunda opção, que é fazer o seu cliente contratar o serviço de hospedagem, o serviço de registro de domínio no nome dele. Isso te dá total liberdade de não ficar conectado com aquele cliente não está ali enchendo seu saco, ou você tendo que lidar com ele o tempo todo com suporte, etc. Então o seu cliente fica independente. Então, levando para o último ponto, o último contra da última opção, você tem aí um cliente independente e ele não vai precisar de você se ele quiser mudar de serviço, mudar de profissional. Quando ele for fazer um site novo, ele não vai ter que contactar você. Você não tem mais aquele elo com aquele cliente. Você entrega o serviço dele e o serviço acaba por ali. Você não tem mais que dar esse suporte, não tem mais que fornecer nenhuma assistência a ele em relação à hospedagem, além do que você dá quando você entrega o projeto do seu site. Então, seu cliente fica independente e ele fica independente de qualquer profissional, porque fica tudo no nome dele. E ele vai aí pagar diretamente a empresa de hospedagem, você não tem que estar cobrando ele. Então, aí você já viu a vantagem de você deixar o seu cliente com autonomia
de contratar o serviço de hospedagem pelo próprio nome dele. E eu, particularmente, eu prefiro nesse formato, porque eu não fico aí atrelado, não crio um elo com o meu cliente, apesar de que o cliente ele sempre volta para fazer outros serviços, etc. Mas essa parte que não, para mim não é tão rentável e eu não quero essa dor de cabeça no meu dia a dia, ela fica desconectada de mim, o cliente fica resolvendo ali por ele mesmo. E aí, outra vantagem de você deixar a hospedagem no nome do seu cliente é que você também pode ganhar dinheiro com isso. Mesmo o cliente não lhe contratando como hospedagem, você pode revender a hospedagem de um serviço que você confia no formato de afiliado. Hoje eu vendo aí a hospedagem, quando o cliente contrata a hospedagem, ele contrata com o meu link e eu ganho aí alguma porcentagem por indicar essa empresa de hospedagem, que ele pagaria a mesma coisa sem a minha indicação, ele paga e eu recebo aí alguma porcentagem em cima disso. Isso é uma vantagem para mim e é vantagem para o cliente, que ele não fica conectado, ele tem um suporte muito melhor, um serviço, um atendimento muito melhor, que é o atendimento da empresa de hospedagem. Então, esses são os dois cenários aí. Se você tinha essa dúvida, se contratava o serviço de hospedagem no seu nome, se deixava o seu cliente contratar o serviço, o mínimo que você vai fazer aí, se você escolher a segunda opção, que é a que eu indico, é você dar o suporte e mostrar para ele como contratar ou pegar os dados dele e contratar o serviço, mas esse serviço vai ficar no nome do cliente. Então, eu espero que isso tenha ajudado aqui a esclarecer para você como você lidar com a hospedagem de um site. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você também tem alguma opinião, alguma sugestão em cima desse assunto ou de qualquer outro assunto de web e você queira tirar dúvidas, ou se você tem alguma sugestão sobre esse assunto, também deixa um comentário aqui embaixo. E também fala aí o que você quer saber. Se você tem alguma dúvida sobre outros assuntos relacionados ao web design, design, UX, front-end, é só deixar aqui embaixo que eu vou aí preparar um vídeo respondendo essa sua dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com quem você acha que seja interessante conhecer esse assunto e deixa teu joinha aqui e aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Então, eu te vejo aí nos próximos vídeos. Valeu!